Peço Sua Alteza a palavra antes. Eu só quero lembrar uma coisa que, em certa ocasião, por ocasião dos 300 anos da Rainha e Padroeira do Brasil, eu fiz em nossa paróquia, Dom Bertrão, um simpósio, e alguém no final chegou e me perguntou assim, falou assim, boa vontade, mas um pouco desavisada a pessoa, padre, se nós tivéssemos sido colonizados pela Inglaterra, falei para ela, seria uma tragédia. Nós já começaríamos escravos das trevas. E eu disse a ela, não troco 1 milhão de colonizações da Inglaterra por uma de Portugal. Sua Alteza. Reverendíssimo Padre Wander, professor Evandro Pontes, professor André de Moraes, minhas senhoras e meus senhores, é com muita satisfação que eu aceitei o convite para dirigir umas palavras nesse evento em defesa da educação católica. Nada mais importante que a educação católica. Eu agradeço a Deus, antes de mais nada, o quê? Ter nascido numa família católica. Assim que eu nasci, 2 dias depois, nasci 2 de fevereiro, dia da Candelária, há muitos anos atrás, na primeira metade do século passado. No dia seguinte, 2 dias depois, eu já fui batizado, em plena guerra mundial, porque a família estava exilada na Europa, por causa da República. E toda a formação que eu tive foi uma formação católica. Disse, é um dito que eu gosto muito, que as primeiras noções da fé são no colo da mãe e no exemplo do pai. As primeiras recordações que eu tenho, exatamente, são as orações de uma família católica. Antes das refeições, depois das refeições, antes de uma viagem, depois de uma reviagem, tudo sempre antes se rezava. É a formação católica. E toda a nossa formação foi num lar católico, em que tudo girava em torno da fé e, em segundo lugar, as questões humanas. Mas eu me recordo, com 4 anos de idade, eu já tinha minha missão, ia à missa, sabia perfeitamente o que é missa em latim, mas sabia perfeitamente o Evangelho, a Epístola, o Evangelho, depois os santos, na hora da comunhão, da elevação, as 3 jaculatórias tão recomendadas pelo Papa São Pio X, meu Senhor e meu Deus, olhando para o Santíssimo Sacramento, estava sendo apresentado. E assim foi toda a formação que eu tive. Eu sou o terceiro de uma família de 12 filhos. Numa família que, com a República, perdeu tudo. Quando meu pai veio aqui, inclusive por problemas, não é o caso de relatar aqui, eu praticamente não tinha nada. Graças a um português rico, no Rio de Janeiro, quando nós chegamos do exílio, meu pai comprou uma fazenda no norte do Paraná, onde meu pai educou pessoas 12 filhos. E aí eu me recordo dos bons conselhos que ficam marcados na alma de uma criança. Nós tínhamos muita dificuldade. Nunca nos sobrou nada, mas nunca faltou. E mamãe, eu me recordo, um dia que havia umas preocupações econômicas, eu me recordo, na fazenda, era 7 quilômetros da cidade, minha mãe nos disse, meus filhos, não se preocupem. A Divina Providência nunca deixa faltar nada às famílias numerosas. Com 12 filhos, sem nenhuma fortuna, mas uma fazenda pequena, 63 alqueires, em fronteira agrícola. Basta dizer que naquela região, a estrada pavimentada mais próxima, estava 350 quilômetros, numa raia de 350 quilômetros, não tinha uma estrada asfaltada, não tinha luz elétrica. Mas nesse ambiente sadio, familiar, nós fomos educados. Uma família católica. Nós vimos uma fazenda, a missa todo dia, um jipe para a igreja, uma cidade pequena, tinha naquele tempo 15 mil habitantes, mas tinha 2 muito bons colégios católicos.
o Colégio Padre Paulatinos, o Colégio Cristo Rei e o Colégio das Freiras Imaculada Conceição. Naquele tempo, não havia colégio misto. Foi uma inovação do progressismo e foi um desastre. Porque não adianta, a menina é diferente do menino. Mas havia essa harmonia, esse relacionamento que havia com os primos, com os irmãos, com os primos, etc. E num ambiente que eu ia preocupar. O fazendeiro, meu pai, era como que o patriarca da fazenda. Quando um empregado estava doente, eles iam bater na janela do meu pai, na sede da fazenda, eles batiam na janela, acordavam meu pai às 2, 3 da manhã, eles diziam, Dom Pedro, a mulher está para dar luz, ou tem tal coisa, etc. Não passava pela cabeça de um fazendeiro não atender o colono e levar para a Santa Casa. E havia uma Santa Casa também primorosa, com as freiras, o ato sempre impecável. Aqueles cornetas, como chama? Como é que chama corneta em português? Que chapéu das freiras? O véu? Não, verbo aquela. Sim, não sei dizer. Bom, não sei em francês que é corneta, porque parece uma pequena corda, não é um chifre, mas é uma coisa que... Mas tudo impecável. E não havia pobre que não fosse atendido na Santa Casa. Era a civilização católica. E, aos domingos, minha mãe reunia no terraço da sede da fazenda as crianças, os filhos dos colonos, e nós, com 11, 12 anos, tínhamos que ensinar as crianças o catecismo. Não havia televisão, graças a Deus. Aliás, eu agradeço a Deus que meu pai nunca quis ter televisão em casa. E eu também nunca tive televisão em casa. Porque já não era pecado. Mas foi nesse ambiente que a família se diz que é o santuário da vida, a igreja doméstica, que eu tive essa formação católica completada pelos colégios católicos. Minha irmã ia nos colégios, minhas irmãs no colégio da Imaculada Conceição e nós no Cristo Rei. E já a ideia do Cristo Rei já introduzia também a ideia do nosso Senhor Jesus Cristo como Rei. Cristo Rei. Bom, isto foi uma coisa fundamental. Antigamente, a célula básica da sociedade não era o indivíduo, era a família. Por isso que exatamente Portugal se pergunta, naquelas aldeias, quantos habitantes tem essa aldeia? Ele responde, tem tantos fogos. É o foyer na França, o lar, essa pequena igreja doméstica. E que é a célula da sociedade, a célula básica. A família foi de instituição divina. Deus criou homem e mulher, ele deu a ordem, crescer e multiplicai-vos. No qual o pai é rei, a mãe é rainha e os filhos são os príncipes herdeiros. E é o analogado primário, é o modelo para todo o resto da sociedade. Numa fazenda, o fazendeiro é um pequeno rei. Numa casa comercial também. Numa padaria, havia o portuguesão com a sua caixa registradora. Hoje, tudo isso, a civilização moderna acabou. Havia aquele relacionamento entre as famílias, entre os primos, entre o padeiro da família, o açougueiro da família, o verdureiro da família, etc. E que dá uma solidez à sociedade, porque viver, o que é, Padre Wander? Viver é relacionar-se. Em primeiro lugar, relação com Deus Nosso Senhor e com o próximo, e é a caridade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, mais mesmo, por amor de Deus. Isso é a célula da sociedade. E, eu não hesito em dizer, é um modelo para uma fazenda, para um Estado, etc. E até para o governo. E não essas utopias igualitárias que nós temos hoje.
com todos os problemas sociais gravíssimos que só se agravam de ano a ano e que não tem solução humana. No fim, eu trataria da solução verdadeira. Mas exatamente nessa família, havia qual era a função do pai. O pai é a autoridade da vida. O pai é a autoridade dos autores da vida. A mãe é o vínculo. Então, a autoridade é do pai, a hierarquia do pai sobre a esposa e os filhos, e a unidade do mesmo sangue que vivifica a família. Mas essa boa não posso perder na criação. Não adianta contrariar. O modelo de toda a sociedade é a família. Isso para nós foi sumamente formativo. E por isso que, segundo a doutrina clássica, do ponto de vista sociológico, ao marido cabe o trabalho e a produção. À esposa, a economia e a formação dos filhos. O marido também, claro. O marido é o chefe, a esposa é o vínculo que une a todos. Isso se esqueceu completamente. Por quê? Por causa do igualitarismo criado pela Revolução Francesa. São todos iguais. Talvez eu choque alguns aqui presentes. Minha mãe teve 12 filhos. Dizem que faz mal ter muitos filhos. Minha mãe, ao contrário, morreu com 97 anos. Minha mãe nunca assinou um cheque. Por quê? Porque isso fazia parte da função do meu pai e depois dos meus irmãos. E quando meu pai faleceu, 30 anos antes do meu pai, nós éramos 12 para sustentar minha mãe. Então, naquele tempo não havia SUS, nem INSS, absolutamente. O que havia, a família. Os pais, em certo momento, passavam a ser filhos de seus filhos. E nas famílias numerosas, isto é, as famílias que têm tantos filhos quanto Deus manda, e não o sistema moderno, tem um filho, 2 filhos, e esses filhos depois não têm mais contato com a família, então vão para outro lugar, que esse vínculo se rompe. Então, se eu tenho pena de ver isso, nas ruas tem umas velhinhas com um cachorrinho, o Luluzinho e abraçado, meu fininho, meu fininho. Quer dizer, onde é que ficou a caridade cristã? Onde é que ficou o valor da família? Essa é a verdadeira noção das famílias. Existe toda a família, são os pais, a mãe, os avós, os primos, etc. Aqui no pequeno mundo, a aposentadoria eram as famílias. E havia uma coisa que foi abolida por Napoleão, uma instituição, por causa do espírito igualitário daquele tempo, o Código Napoleônico, no qual ele espalhou os princípios da Revolução Francesa na ponta dos seus baionetas, o turno dos seus soldados, as botas dos seus soldados, por toda a Europa, e depois influenciou o Brasil também, infelizmente, o morcadinho. O que era um morcadinho? Eu creio que, se eu nos perguntar aqui, além do padre Wander, o professor André, não sabe? Nunca ouviu falar do morcadinho? É uma instituição que, hoje, à primeira vez, parece uma injustiça. Mas o que era? O filho mais velho herdava o patrimônio. E não o sistema napoleônico, no qual se há uma divisão igualitária entre os vários filhos. Mas, ao mesmo tempo, ele herdava o patrimônio e as responsabilidades dos pais e da família. Ele tem a obrigação de sustentar seus pais, tem a obrigação de sustentar uma irmã solteira, ou um irmão doente, ou um irmão ferido de guerra. Era um dever, e ele sabia que ele teria que arcar com essas obrigações. Quer dizer, eu chamo, na França chama droit d'aînesse, ou na Inglaterra chama não me escapa o nome, mas tem, na Inglaterra tem também. Aliás, antes de Napoleão, quem já tinha feito isso foi a rainha Ana da Inglaterra, protestante,
para acabar com os católicos na Irlanda. Então ela fez uma lei na Irlanda obrigando aos católicos, as famílias católicas, divisão igualitária da herança. E manteve os protestantes. Mas veja a maldade dessa rainha. Porque maus reis houve como há em todas as instituições. E ela foi péssima rainha que perseguiu a Igreja Católica. Se um filho mais jovem se pervertesse ao protestantismo, ele ficava homologado, herdava os bens da família. Qual foi a consequência disso? Em 2 ou 3 gerações, todos os patrimônios se atomizaram. Aquela herança, que o normal é que os filhos preservam essa herança, sobretudo mais velho, era o castelo, era o lar, era a saída da fazenda, tudo isso vai se dividindo. E na sociedade moderna, os filhos ficam à espera da morte do velho para ficar com sua parte da fortuna, sua parte do bolo. Mas de a pouco são pobres. A Igreja Católica, a sabedoria da Igreja Católica, que isso foi inspirado em quem? Quem criou o morgadinho? Eu não sei. O professor Evandro não deve saber também. Isso é historiador, eu não sou. Mas surgiu da caridade cristã. Surgiu da sabedoria cristã. Porque a Igreja Católica, tudo que nós temos de bom, veio da Igreja. Pense apenas num ponto. No tempo do nosso Senhor Jesus Cristo, 2/3 da humanidade eram escravos. Foi a Igreja que, pela sua sabedoria, pela sua caridade cristã, que aos poucos foi libertando, sem maiores traumas. As mulheres eram desprezadas. Foi a Igreja que as valorizou, que pôs no seu devido lugar. E não há nenhuma criatura, nunca haverá, nunca houve, nunca haverá, mais cultuada do que quem? A Santíssima Virgem. Mais respeitada pela ordem natural que uma mãe com relação aos seus filhos. Mas foi a Igreja. Tudo isso nos vem exatamente dessa civilização católica maravilhosa, essa civilização maravilhosa que a Igreja criou. Que o professor Evandro, com tanta erudição, soube descrever, que foi a herança que nós recebemos de Portugal, da sabedoria de uma grande rainha de Portugal. O senhor deve ter falado dela, certamente. Que é a Dona Maria. Aqui, o livro de história, na sua maldade maçônica, se refere a ela como Maria Louca. Na realidade, foi uma grande rainha, muito culta ao Sagrado Coração de Jesus, a primeira igreja ao Sagrado Coração de Jesus da Península Ibérica, qual é a Basílica da Estrela, em Portugal. E em Portugal era chamada Maria a Piedosa ou a Viradeira. Por que a Viradeira? Porque ela que desfez a obra de Pombal, do Marquês de Pombal, que foi um tirano horrível, um monstro. Porque ele perseguia os católicos. O padre Malagrida, o Távora, os Junqueiras, etc. Olha, os Junqueiras e o Távora eram para aqui perseguidos por Pombal. Mas ela desfez a obra de Pombal, que era um maçom, exatamente, anticatólico, furiosamente anticatólico, e que exatamente já estava introduzindo em Portugal todos esses princípios malditos da Revolução Francesa, igualitários, anticatólicos, etc. Foi Dona Maria I. Mas, exatamente, tudo nos vem da Santa Igreja. E na linha da educação católica. O professor Evandro marcou uma etapa aqui há pouco, eu gostei muito de ouvir isso, que o Brasil tomou uma etapa na sua historiografia a partir de 1930, com Getúlio Vargas. No Brasil, não havia Ministério da Educação. O fato de haver Ministério da Educação é a monstruosidade republicana. Porque
o Ministério da Educação usurpa um dos mais sagrados direitos das famílias, que é a educação dos filhos. A educação se faz no lar. Não é o governo que vai ter que nos dizer o que nós temos que fazer ou não temos que fazer. O que a criança tem que aprender ou não tem que aprender. É a família, e a família católica. Mas a igreja é tão zelosa por esse ponto que uma criança, para ser batizada, tem que ter autorização dos pais. Há um caso célebre que fez jurisprudência de uma governanta, uma babá, de uma família protestante. Em certo momento, não recordo que idade tinha a criança, ela levou para a igreja católica e a fez batizar. E depois os pais iam reunificar e obrigar a criança a ter a formação protestante. Aí a igreja tomou conta dessa criança. Porque a partir do momento que ela foi batizada, ela passou a ser filha de Deus, membro do corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Santa Igreja. E da única igreja verdadeira, que é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Quando nós defendemos a família, exatamente nós insistimos muito nesse ponto. São, aliás, que o Papa Bento XVI inicia tanto, são 3 pontos inegociáveis, que são a vida da concepção até a morte natural. Não pode haver nem aborto, nem eutanásia. Segundo lugar, casamento entre homem e mulher. Eu não vou aprofundar esse ponto, porque depois, se alguém grava, vai sair na imprensa e eu vou ser multado, preso, etc. Mas a única coisa válida. E, em terceiro lugar, o sagrado direito das famílias de educar seus filhos. Mas no caso dessa babá, é muito bonito, que a igreja, a partir do momento que passou a ser filha de Deus, da igreja, mesmo do corpo místico de Cristo, aí não, a igreja tomou posse dessa criança. A igreja tem que defendê-la. A babá fez mal, mas uma vez que a criança passou a ser membro do corpo místico de Cristo, a igreja defende. Eu acho que a sabedoria católica é muito bonita nesse ponto. Um ponto que hoje era absolutamente proibido pela igreja, o que é? A educação sexual nas famílias. Era absolutamente proibido. Eu me recordo quando era menino, eu tenho perfeitamente, eu devia ter uns 12 anos. Minha mãe, tinha um livro. Minha mãe nasceu na Baviera, na Alemanha, chamado Das Papssagen. O Papa diz. E é um livro que tratava os vários pontos tratados pelo Papa Pio XII, sobre família, sobre propriedade privada, sobre relações sociais, etc, etc. Então, qual é a opinião da igreja? E tinha exatamente sobre a questão da educação sexual. E está claríssimo, só para dizer, os pais, um sacerdote sábio, ou uma pessoa de toda a confiança dos pais, que começa a abrir os horizontes da criança no momento oportuno a respeito desses problemas. Mas nunca pode ser uma classe de educação sexual. Hoje, é o contrário. Eu tenho uns amigos, moram no interior, tem vários filhos, muito católico, e tinha uma filhinha, de repente apareceu, muito boa menina, muito afetuosa, mas completamente perturbada. Os pais não entendiam o que estava acontecendo com aquela menina. No momento, a mãe foi ver na mochila da menina os livros. E tinha um livro a respeito desse problema de educação sexual, com as coisas mais escabrosas possíveis. Mas o pai dessa criança me deu esse livro, eu tenho em casa, guardado, como um documento que deve ser condenado e julgado gravissimamente.
Ela foi ao colégio, o pai e a mãe foram ao colégio, e disseram, não permitimos que se ensine isso para essa menina. Tinha 11, 12 anos. Ah, não faz parte do currículo. Mas eu proíbo, não quero. Não vai participar disso, dessas classes. Ah, a senhora não autoriza? Nós vamos denunciá-la ao Conselho Tutelar e a senhora vai perder o poder. Vocês vão perder o poder. Isso é uma tirania. Mas é a tirania do Estado laico. E foi a grande tragédia do século XX, que foi o Estado laico. E se rompeu essa troca de bons ofícios que deve entre o altar e o trono, entre a família, entre a sociedade espiritual e a sociedade temporal. Não é que se confunda uma coisa com outra, mas deve haver uma harmonia. Por quê? Porque a igreja trata do que é mais importante, que é a salvação das almas, a educação católica, a formação da sociedade de acordo com os princípios da Santa Igreja, dos princípios do direito natural. São aqueles princípios que decorrem da boa ordem posta por Deus na criação, que ninguém pode mudar. O que antecede ao Estado. Com o Estado laico, infelizmente, começou no começo do século passado, com um acordo que houve na França da aceitação do Estado pela Igreja. Pela Igreja não, porque é o corpo mesmo de Cristo, a Igreja não falha. A Igreja é perfeita, é imaculada. Pela hierarquia. Eu não vou entrar em detalhe, o professor Evandro sabe certamente a quem eu me refiro, o padre Wander também. Mas quem fez, favoreceu esse acordo depois, no fim da vida, se arrependeu amargamente. Eles um documento sobre isso. Mas qual foi a consequência da aceitação do Estado laico? Pouco depois, 1909, 10, o Estado francês confiscou todos os bens da Igreja. Até hoje, quem vai à Catedral Notre-Dame em Paris vê na entrada uma placa de pedra, propriedade da República Francesa, propriedade da República Francesa. Os conventos foram todos fechados, as escolas católicas foram todas fechadas. Depois a coisa se atenuou, mas a sociedade acostumou-se a essa dicotomia, eu diria até esquizofrenia social, no qual o Estado chama a si uma série de direitos que pertencem à família, que são direito natural, Ministério da Educação. Há certos direitos fundamentais que decorrem da boa ordem pós-ordenação, que é o direito natural. A lei natural, que São Paulo diz, é aquela lei impressa na alma de todos os homens. E o Estado hoje não, se julgando direito legislado sobre a vida. Pode abortar ou não pode abortar? Pode matar o velho ou não pode matar o velho? Aliás, se compreende quem aceita que a criança é um trambolho e pode matar, por que não vai matar o velho? Eu já tenho 81 anos, daqui a pouco o Estado decreta que as famílias de 85 já tem que eliminar, porque são um trambolho na sociedade. Não, não é. A igreja é os avós. O que eu aprendi de sabedoria das minhas avós, eu me recordo ainda que minha avó paterna, era cega desde os 40 e poucos anos. Ela nunca me viu. Mas, quando nos iam visitar, nós morávamos no sul da França, todas as noções que eu tenho exatamente da sociedade católica, da monarquia, o horror que eu tenho da Revolução Francesa, Robespierre, Marat, Danton, esses canalhas todos, vem da formação da minha avó. De minha avó materna, o quê? Uma arma que nós nunca podemos abandonar, o rosário. Nós íamos visitá-la também na Alemanha, morava já no Brasil, mas íamos visitá-la. No inverno, graças a Deus não havia televisão. Então, qual era o entretenimento das crianças?
Primeiro, evidentemente, ir à missa, ao domingo, visitar as igrejas, visitar a região, etc. Mas, em casa, o entretenimento qual era? Minha avó fazia terços, com aqueles aremas, aquele canjinho fininho, com a pontinha fina, para distribuir para pessoas pobres da região. E, com 8 anos, eu aprendi a fazer terços. Dobrar os aremazinhos, etc., emendar o terço. Até hoje, eu sei fazer os terços. Mas é um entretenimento. Outro entretenimento que nós tínhamos, qual era? Havia, pouco depois da guerra, é um caso no interior, na Alemanha, na Baviera, tinha as hortas, tinha os pomares, etc., e tinha criação de coelhos. Então, se tosqueavam os coelhos para fazer os pullovers, as meias de lãs, os gorros. E mamãe e minha avó ficavam fazendo tricô. Que, aliás, parece muito bom, né, para uma senhora de idade, exatamente esse movimento do tricô, para manter a saúde mental. Faziam as meias, etc. E nós, crianças, mas o entretenimento que tinham era o tear. Quando se faz os fios, então tinha a roca, então tinha um cesto, um balaio grande de vime, com já a lã já lavada, preparada, e nós crianças ficavam pondo, enrolava aquelas, aí entrava naquele funil do tear, e o outro gostava de ficar pedalando aquele que era tudo à mão, tudo manual, com o pé, pedalando, mas era um entretenimento. Eu lhes garanto, nós éramos muito mais felizes que as crianças de hoje em dia, que vinham escravizar o smartphone ou a televisão. Depois íamos andar de esqui. Até hoje eu tenho um joelho direito, já não funciona, por causa do tombo que eu levei nessa ocasião. O acidente de esqui que eu tive, que foi não havia. Meu avô tinha um automóvel pequeno e estava fora, então a mamãe pediu, foi na cocheira, a criação de cavalo, meu avô tinha na Alemanha, mandou arriar, preparar uma carruagem, só que estava muita neve, então era um trenó. Desde que hoje em dia, para ter uma certa ideia, como se fosse trenó de Papai Noel, ou então um cocheiro na frente, os 2 bancos, um na frente assim, depois o caixeiro mais alto, e lá fui eu para o hospital de trenó. Eu me lembro até hoje, com uma dor espantosa, que eu passei no portão, agachou o esqui no morão do portão, saí com o pé para frente, outro para trás. Mas eu me recordo até hoje o trenó. Mas garanto que é muito mais cômodo qualquer automóvel, qualquer avião, qualquer coisa. Aqueles cavalos na neve, indo de trenó para o hospital. Mas era uma vida muito entretenida, muito cheia de coisa ligada à natureza. Eu não sou nada ecológico, eu sou radicalmente contra esse ecologista, ambientalista, etc. Mas ainda tinha muita ligação com a natureza. Mas era entretenido. E assim toda a formação católica. Eu me lembro uma igrejinha na Baviera, que nós íamos a pé para a missa no meio na neve, e aquele encanto da igreja, os cânticos na igreja, etc. Tudo girava em torno da igreja, em torno da formação, etc. Aqui no Brasil, o grande golpe foi, como diz o professor Evandro, em 1930, com Getúlio, com sua mentalidade fascista, que introduziu o Ministério da Educação, e a ideia é que o Estado que tem que cuidar do futuro das famílias. As pessoas perderam o hábito de fazer economia, fazer o pé de meia. Aliás, os impostos são tão pesados hoje que praticamente não dá para fazer um pé de meia. Mas por quê? Porque é um Estado paternalista, no mau sentido da palavra, que julga que ele tem que providenciar tudo. É o Estado que se põe no lugar de Deus. Isso é fruto do quê? Do laicismo. É um Estado que teve a pretensão de querer organizar toda a vida fazendo a abstração de Deus. Fazer uma abstração dessa boa ordem natural posta por Deus na criação. Essa foi a imensa tragédia do século XX e nós estamos sofrendo de uma forma brutal com essa ideia do Estado laico. Não é que se confunda a esfera natural, a
esfera espiritual e a esfera temporal. Mas é uma troca de bons ofícios. Nós estamos aqui no conselho, numa reunião de educação católica. Onde nasceram as escolas? Nas paróquias, junto aos castelos. O nosso modo de escrever, hoje em dia, poucas pessoas sabem. Os romanos tinham escrita. Eram todas as letras maiúsculas e tudo seguido. Quem é que criou o modo atual de escrever? Maiúscula, minúscula, ponto, ponto e vírgula, parágrafo, sujeito, predicado, etc. Sujeito e predicado já os romanos tinham. Mas essa foi a escrita moderna, quem criou? Surgiu na corte de Carlos Magno, que chamou da Inglaterra um santo, chamado, a maioria não sabem o que era santo, porque não usava para a igreja, Alcuino. Você é santo da igreja? E foi ele que criou a escrita moderna. E foi Carlos Magno, que no Império Romano Alemão, no Sacro Império, naquele tempo, quem que difundiu as escolas. A tal ponto que quando Gutenberg inventou a imprensa, rapidamente se espalharam livros para a Europa inteira. Mas foi a Santa Igreja. Mas perguntaram quando é que começou essa tragédia? Eu diria que foi no Renascimento e na Revolução Protestante. De uma sociedade teocêntrica que tinha em vista, que tinha consciência de como foi criado para conhecer, amar e servir a Deus Nosso Senhor. E, em consequência disso, salvar sua alma, que é o princípio inaciano. Não, o homem passou o centro. E aí foi o humanismo que tomou conta da Europa. Como não se tinha mais ponto de referência a Deus Nosso Senhor, vieram Calvino, Zwingli, cada um inventou sua religião. E hoje nós temos umas centenas de religiões. Eu costumo dizer que todas essas religiões são todas self-service, inventada pelo homem, e não a nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que nos foi revelada por Deus Nosso Senhor. A grande diferença que existe entre a religião católica e todas as outras, são todas seitas, é que a nossa foi revelada. As outras todas são self-service. Mas foi na ensinação cristã que foram surgindo as escolas, até o problema da Rússia, agora tem o problema da Ucrânia. Quem é que fundou a Rússia, verdadeira Rússia? Foi um rei, aliás, meu ancestral, São Vladimir, em Kiev. Que, aliás, deve pronunciar Kiev, não Kiev, como dizem os comunistas, os russos. É Kiev. Foi São Vladimir. E aí espalhou toda a cristandade naquele mundo russo. É uma coisa muito bonita, porque vemos aqui a beleza da igreja, e a sabedoria da igreja, e a sabedoria de Deus. A Polônia era católica. Tinha um rei, que eu não recordo o nome, mas tinha uma filha, chamada Santa Edvige. É santa. Não é Santa Edvige das dívidas, que atende às questões pecuniárias, é uma outra, que é a filha do rei da Polônia. E o pai queria que ela se casasse com um príncipe pagão, porque naquela hora a Polônia estava começando a surgir a Polônia, que era um príncipe da Lituânia. E ela, como boa católica, não queria de forma nenhuma casar-se com esse príncipe pagão. Então organizou uma fuga para ir para Viena e lá casar-se com um príncipe austríaco, católico. Na noite em que ela ia fugir, Nosso Senhor Jesus Cristo apareceu e disse: obedece seu pai. Ela obedeceu. Casou-se com o príncipe lituano. Converteu
esse príncipe, depois foi rei da Lituânia e formou essa grande dinastia. E aí uniu-se aqueles países bálticos com a Polônia e foi a grande dinastia dos poloneses, que são Jagiellons, em que a Polônia é um rei que ia desde o Mar Báltico até o Mar Negro. E era a muralha da Europa contra a invasão dos tártaros, dos hunos, etc. Passou a ser muralha da Europa. Mas foi uma exceção sugerida pela sabedoria de Deus. Porque eu me recordo, Padre Wander, o catecismo tradicional, não atual, em que tratava das tentações da fé e das tentações contra a fé. A senhora e os senhores sabem qual é a primeira tentação que deve se evitar na matéria de fé? Está no catecismo. Casamento misto. Por isso que a igreja é muito cuidadosa, e se o casamento for realizado sem autorização da autoridade eclesiástica, é nulo. Hoje em dia isso se respeita? Infelizmente não. Quase se estimula. Mas foi a imensa tragédia do laicismo. E a ideia da autoridade de Deus, dessa troca de bons ofícios, desapareceu. A ideia do católico militante desapareceu. A ideia de nós somos milhas de Cristo, somos soldados de Cristo, desapareceu. Aqueles cânticos todos tradicionais, Padre Wander, levantai-vos, soldados de Cristo, sussurrai, sussurrai a vitória, praticamente, a não ser bons sacerdotes, não se ouve mais. O hino das congregações marianas, eu me recordo que nessa formação que eu tive, assim que eu entrei no colégio, etc., algum tempo depois passei a fazer, quando era, tinha 10 anos, 11 anos, fazer parte da cruzada eucarística, mas era a idade da cruzada. Depois, com 14 anos, a congregação mariana, que eu guardo o sentido até hoje, da congregação mariana. E o que dizia o hino da congregação mariana? O averno ruge, enfurecido, altar e trono quer destruído, nós entramos na luta ardida. Era sempre a ideia da militância católica. Nós esquecemos essa verdade. Existe a igreja triunfante, nós vamos no céu, a igreja padecente, nós vamos no purgatório, a igreja militante, que somos nós somos militantes. A primeira obrigação que nós temos é servir a Deus, procurar a glória de Deus. E obedecer o mandato do nosso Senhor Jesus Cristo, procurar o reino de Deus, sua justiça, e todo o resto será dado por acréscimo. Eu peguei essa transição, Padre Wander. Eu me recordo, eu estava estudando nos jesuítas no Rio de Janeiro, porque não havia o curso colegial no Paraná, nessa pequena cidade. E eu peguei, ainda o reitor era tradicional, alguns padres mais eram tradicionais, mas eu peguei já os primeiros progressistas. Aliás, me odiavam, graças a Deus. Porque eu também não concordava com eles, contestava, etc. Mas aí, adaptação ao mundo. É preciso enrejar, abrir as portas, das janelas da igreja, para acabar com o espírito abafado que há na igreja. Adaptação da igreja ao mundo. Qual foi o resultado disso tudo? Bom, depois o falso ecumenismo. Todas as religiões são iguais. Não, isso é contra a doutrina católica, só uma religião verdadeira. E fora da igreja não há salvação. Isso é doutrina clássica da igreja, eu desafio qualquer padre, bispo, etc., que me conteste isso. Fora da igreja não há salvação. Vejam a sabedoria da igreja. O que é fora da igreja? É os que estão na igreja, que são batizados, e 3 tipos de batismo, segundo a doutrina católica. O batismo de água, todos nós somos batizados, o batismo de sangue e o batismo de desejo.
Mas ter um desejo é aquilo que está em disposição de alma tais que, se conhecesse a doutrina católica, se converteria. Há um caso que está na apologética muito bonito da América Latina. Quando os missionários salesianos chegaram à Patagônia, no sul da Argentina, na ponta do sul do nosso continente, encontraram tribos, os Patagones, como chamam? Patagônia, que é pé grande, pata grande, né? Encontraram tribos que tinham a tradição que um dia viria um homem vestido de negro, de batina, que os revelaria, abriria os olhos a respeito de Deus. Mas eles tinham impresso na sua alma um direito natural. Eram monogâmicos, monoteístas, e quando chegaram os missionários, chegaram. Na Bolívia também há uma tradição nesse sentido. No Brasil, Sumé, é São Tomé, que esteve na América para lançar sementes da fé. Isso é uma tradição. Todas as pessoas conhecem a história, mas a história verdadeira sabem disso. São as maravilhas da igreja. E as maravilhas da sociedade, quando obedece o mandato do nosso Senhor Jesus Cristo, procurar aprender a sua justiça e todo o resto ficar por acréscimo. Por que nós temos essa tragédia social, política, esse caos completo, essa desordem nas cidades, as famílias destruídas? Porque abandonou-se a Deus. A única solução para os problemas do mundo atual, no Brasil e no resto do mundo, é restaurar a cristandade. Não há outra solução, não tem ilusão. São Paulo, hoje em dia, então, os sem-tetos. Qual é o problema dos sem-tetos? Falta de religião. Algum tempo atrás eu vi o jornal da Arquidiocese São Paulo, ou São Paulo, que não é do meu, não sou grande admirador desse jornal, mas tinha um suplemento a respeito dos sem-tetos. E foram entrevistar os sem-tetos. Todos. Talvez hoje uma outra exceção. Alcoolismo, droga, prostituição, homossexualismo, etc. Está o centro de São Paulo. Vai ao centro de São Paulo na noite, aqui não é, a boca do inferno não é ali ao lado, é ali. Por quê? Porque é uma sociedade que abandonou a Deus. Não há outra solução do que qual é a educação católica, que começa no lar. Começa na família. É por isso que nós rezemos para que isso se restaure. Isso vamos lembrar, mas é possível voltar atrás? Não, a história não volta atrás. Mas é preciso rezarmos para que se retomem os valores que foram abandonados pela nossa sociedade, são os valores da fé. O valor da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, como ela sempre foi. Que tem a coragem de se afirmar que é a única religião verdadeira. E não esse relativismo total. Todas as religiões são boas. Se todas as religiões foram boas, nós católicos somos tontos. Por que se um de nós, digamos, se divorcia, é pecado grave, vai para o inferno? E o protestante não? Pode divorciar à vontade? Não há. Não adianta, não quero negar essa realidade. E é preciso que se lembre que isso voltasse a ser pregado. E nós temos a certeza que isso voltará. Nós somos católicos militantes, nós somos combatentes. Mas nós temos uma certeza que nos sustenta nessa batalha. Por assim dizer, jogamos com as cartas marcadas. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, quando fundou a igreja, se Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão. Quer dizer, nunca ninguém vai conseguir destruir a Santa Igreja Católica.
E Nossa Senhora em Fátima, o que ela disse? Ela apareceu os 3 pastorzinhos, ela mostrou a corrupção no mundo naquele tempo já, imagina que ela diria se aparecesse hoje, os costumes que há nas ruas hoje, que são inimagináveis. Nós tomar muito cuidado aqui na ocasião próxima do pecado, por olhares, pensamentos, etc. E já naquele tempo nós tínhamos pedido a emenda dos costumes. Pedia que se rezasse o rosário e consagrasse a Rússia ao seu Imaculado Coração de Maria. E menos costumes? Não houve. O rosário, poucos rezam. Consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, como o Papa fez, como Nossa Senhora pedia, que era o Papa em união com todos os bispos do mundo, também não foi feito. Resultado, nós temos uma guerra agora, pode terminar numa hecatombe nuclear. Mas Nossa Senhora disse, depois ela anunciou, pela misericórdia de Deus, foi em plena Primeira Guerra Mundial, anunciou, essa guerra acabará logo. Mas anunciou que se o mundo não se convertesse, viria uma outra guerra muito pior, que foi a Segunda Guerra Mundial, e que seria precedida de um grande sinal. Meu pai, que naquele tempo vivia na Europa, por causa do exílio, viu esse sinal no céu. Foi como que uma aurora boreal, que se viu em toda a Europa. Ele estava no sul da França, que é impossível uma aurora boreal, mas todo o céu ficou vermelho. Perguntaram à irmã Lúcia, que era sobrevivente, esse era o sinal? Assim, Poucos dias depois, explodiu a Segunda Guerra Mundial. E ela disse que se, apesar de tudo, o mundo não se convertesse, seria um outro castigo ainda mais terrível. O Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações desaparecerão. Mas, pois ela diz, mas por fim o Imaculado Coração triunfará. Ela não disse vencerá, ela disse triunfará. Para que haja o triunfo, é preciso que haja uma civilização que dê glória a Deus, que proclame os triunfos da Santíssima Virgem. Isso nós vamos ver todas as profecias dos santos, quantas existem. Desde Santa Idelgarda, na Idade Média, tem profecias padrianas que descrevem os dias atuais exatamente como são. São Vicente Ferrer, São Luís de Montfort, fala do reinado do reinado de Maria, da conversão dos judeus. Santa Catarina de Siena, Catarina Canora Mori. Mais recentemente, o Santo Maximiano Kolbe, Santo Orione, todos eles preveem essa restauração católica. E hoje nós vivemos o quê? Numa sociedade que abandonou a Deus, que voltou-se as costas para Deus, com todos os problemas que existem hoje, as abominações, a falta de caridade, a tragédia, mas Deus não abandona os seus. Quer uma prova? Um congresso de educação católica. Quer uma prova? Bons sacerdotes. Eu me lembro, Padre Wander, quando era menino, todos os padres andavam de batina. E clergyman era pastor protestante. Era protestante. Mas a igreja do Corpo Místico de Cristo, a parte humana da igreja se adaptou aos tempos. Passaram a clergyman e hoje, blue jean, camiseta. E a diferença acabou. Quer dizer, se adaptou a essa sociedade laica pagã que não tem valores. Mas o que nós vemos nesse momento? Eu costumo dizer o seguinte, e com isso eu termino, que eu acho que estou prolongando um pouco demais. Nós hoje vemos o caso sujo, imundo, asqueroso, uma sociedade voltou as costas para Deus. Mas nós vemos no fundo desse ocaso os primeiros clarões de algo novo está renascendo. O que é? O número de sacerdotes que querem a restauração da igreja, que têm a coragem de dizer que a igreja é a única verdadeira, fora da igreja uma salvação, andam de batina,
que vai rompendo esse humanismo moderno, está crescendo. Os seminários tradicionais estão cheios de vocações. Os progressistas estão vazios. Graças a Deus. São minorias. Grupos de jovens católicos, apostólicos, romanos, militantes, querem combater, que lutam pela restauração da cristandade, vão aparecer em toda parte. O que é? Deus não abandona os seus. No próprio Brasil, o que aconteceu no Brasil 2015, 2016? Algo que está na fé, está na alma dos brasileiros, que é a saudade dessa assimilação. Os brasileiros saíram às ruas quando perceberam, tentaram dar um passo no processo revolucionário com a questão do Black Bloc, 20 centavos, aquela revolução toda que fizeram. Os brasileiros se deram conta que nós tínhamos um regime, partidos, que tinham como agenda a destruição do que resta de cristandade no Brasil. E os brasileiros saíram às ruas. Bradando o quê? Não só minha bandeira é verde e amarela, jamais será vermelha, mas quero o meu Brasil de volta. Que eu, no fundo, quero a terra de Santa Cruz de volta. Quero um Brasil católico de volta. Quero um Brasil que haja essa verdadeira caridade cristã, que é o amor de Deus sobre todas as coisas, o amor próximo a si mesmo, de volta. É isso que está renascendo. Nós não somos... Foram multidões. Na Paulista, foram segundo a polícia, o comandante, o coronel, o comandante da Polícia Militar, que chefiou a segurança, todo o esquema de segurança no dia em 2016, foi em março, né? Não recordo a data exata, foi aquela grande manifestação. Eu chefiei o sistema de segurança. Não houve um incidente, pelo contrário, uma harmonia da polícia com o povo, as crianças que montavam nas costas daqueles soldados com aquelas armaduras de plástico, mas que depois querendo visitar internamente os camburões aqueles brucutus, aqueles carros de combate, etc. Uma harmonia completa, não houve um incidente, não houve uma briga, não houve nada. O que nos reuniu os brasileiros naquele momento? Quero o meu Brasil de volta. Quero o Brasil cristão, quero o Brasil católico de volta, a terra de Santa Cruz, que nasceu com a Santa Missa. Que teve, logo no seu início, exatamente na Carta Pesosa Caminha, muito bonita, porque ela termina, depois fala todas as belezas naturais do Brasil, a carta de Dom Pesosa Caminha a Cabral, a Dom Manuel Venturoso, termina dizendo assim: mas, senhor, o melhor que Vossa Alteza deve fazer é aquele que Vossa Alteza tanto deseja, o acrescentamento da nossa santa fé. Um outro, pouco depois, rei seguinte, Portugal, Dom João III. O outro grande rei foi quem mais protegeu Santo Inácio de Loyola. Muitos historiadores dizem que se não fosse Dom João III, a obra de Santo Inácio possivelmente não teria progredido. Foi no reinado dele que vieram os missionários, etc. Mas quando ele estabeleceu o primeiro governador geral do Brasil, no mandato dele, a Tomé de Souza, primeiro governador geral, terminava com essas palavras: o que me levou a colonizar as ditas terras do Brasil foi o meu desejo de converter aqueles povos, que é os índios, a nossa santa fé católica. É sempre a preocupação da fé, a preocupação da expansão da cristandade. E se hoje nós somos um Brasil de país de tamanho continental, isso se deve a quem? Aos jesuítas, aos franciscanos, também aos bandeirantes, as bandeiras, entradas de bandeiras, normalmente tinha um franciscano ou um jesuíta. Mas não é só no Brasil que está vendo esse renascer católico. Na Europa também. Nos Estados Unidos a mesma coisa. Na juventude, o número de bons padres que andam em batina nos Estados Unidos, antigamente era inimaginável um padre de batina. Hoje está cheio. Missas tridentinas. Praticamente eu viajo com frequência para os Estados Unidos. Todas as cidades que eu fui tem missa tridentina. E as igrejas cheias.
as igrejas progressistas vazias. Quer dizer, há um renascer. Nosso papel não é, então, esperar que isso progrida, não é participar dessa batalha. Nós somos católicos militantes. E a educação católica, esse é um segundo congresso de educação católica, qual deve ser a principal preocupação? A formação das futuras gerações com formação católica autêntica, um catecismo tradicional. E formação de soldados de Cristo. Porque todos nós somos soldados de Cristo. Eu termino, portanto, pedindo a Deus Nosso Senhor, a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, a Nossa Senhora de Fátima, que anunciou o triunfo do Imaculado Coração, que nos dê força, ânimo e coragem para enfrentarmos essa luta pela restauração da cristandade. Certo que isso se realizará. E muito mais rapidamente que poderia parecer à primeira vista. Porque não há o que resista a um povo que realmente crê em Deus e defenda os seus direitos. Eu tenho um texto, apenas para que não haver nenhuma dúvida sobre o que eu disse a respeito do ecumenismo, etc. Eu leio dois textos de dois papas. Um, Bem-aventurado Pio IX. Foi um grande papa, autor de uma encíclica odiada pelos progressistas. O Ivan sabe qual é. Que é a Quanta Cura e os Sílabos. Principalmente os sílabos, né, Douglas? Como é? Principalmente os sílabos, né? Exato, mas a Quanta Cura é que antecede aos Sílabos. O Pio IX, Bem-aventurado Pio IX, disse uma coisa muito bonita, a Quanta Cura, que é o que precede os Sílabos, que ensina que os estados subsistem quando tomam por fundamento a fé católica. E aí, uma coisa que me toca a mim, como príncipe, o poder real foi dado não unicamente para o governo desse mundo, mas, acima de tudo, para a proteção da igreja. A principal função de um chefe de Estado, de um rei, é sustentar a igreja católica. Estimular, criar as condições para a igreja católica realizar a sua missão. Porque que maior interesse poderia ter um rei, um chefe de Estado, que tem uma população que respeita os 10 mandamentos da lei de Deus? Haveria algum problema? A respeito do ecumenismo, eu leio um texto de um papa, que é de uma encíclica muito bonita, a Immortale Dei, do Papa Leão XIII, que ele escreve toda a sociedade, fala da harmonia que havia entre o altar e o trono, entre a sociedade espiritual e a sociedade temporal. Aquela descrição que ele faz da Idade Média, e mostra todo o esplendor que chegou à Idade Média, segundo ele e segundo os papas, foi o auge da civilização cristã. Mas ele tem um texto da Immortale Dei que deveria ser impresso nas várias igrejas padrianas, distribuído amplamente para acabar com essa onda de pseudo-ecumenismo, que não vale 2 caracóis, perdão o desabafo. Leão XIII diz: constituído sobre esses princípios, é evidente que o Estado tem um dever de cumprir, por meio do culto público, as numerosas e importantes obrigações que o unem a Deus. A razão natural que manda a cada homem dar culto a Deus, piedosa e santamente, porque dele dependemos e porque, havendo saído dele, a ele devemos voltar, impõe a mesma obrigação à sociedade civil. Os homens não estão menos sujeitos ao poder de Deus quando vivem unidos em sociedade do que quando vivem isolados. A sociedade, por sua vez, não está menos obrigada que os particulares a dar graças a Deus, a quem devem a sua existência, sua conservação e a inumerável abundância de seus bens. Por esta razão, assim como não é lícito a ninguém descuidar dos próprios deveres para com Deus, o maior dos quais é abraçar com o coração e com as obras da religião, não a religião que prefere,
mas a que Deus manda e consta por argumentos irrevogáveis, com a única verdadeira. Da mesma maneira, os Estados não podem trabalhar sem incorrer em pecado. O Estado laico é pecado. Como se Deus não existisse, nem repelir a religião como coisa estranha ou inútil, que nem podem, por último, escolher indiferentemente uma religião entre as tantas. Depois ele continua: a justiça e a razão proíbem, portanto, o ateísmo de Estado, ou equivaleria ao ateísmo de Estado o indiferentismo do Estado que em matéria religiosa e o interferência do Estado em matéria religiosa e a igualdade jurídica indiscriminada entre todas as religiões, sendo, pois, necessário o Estado professar publicamente uma religião, o Estado deve professar a única religião verdadeira, a religião católica. Essa é a nossa fé, essa é a coerência da nossa fé, e são esses princípios que nós devemos estar dispostos a batalhar e precisamos morrer em defesa desses princípios. Porque disso depende a nossa salvação eterna e depende da salvação eterna dos nossos familiares e todos os brasileiros e do mundo atual. Certo, nós somos instrumentos de Deus para realizar essa obra. Que Nossa Senhora nos dê as forças, a coragem para enfrentar a realidade. E certo que quando o homem resolve, um texto muito bonito do professor Plínio Coronel Oliveira, a quem eu agradeço a Deus o fato de, quando vim para São Paulo, meu pai me confiou a minha educação, complemento na educação católica, moral, religiosa, política, etc. Ele tem um texto muito bonito. Quando os homens resolvem cooperar com a graça de Deus, são as maravilhas da história que assim se operam. É a conversão do Império Romano, a formação da Idade Média, a reconquista da Espanha a partir do Covadonga. São todos esses acontecimentos que se dão como fruto das grandes ressurreições de alma, que os povos também são suscetíveis. Ressurreições invencíveis, porque não há o que derrote um povo virtuoso que verdadeiramente ame a Deus. Portanto, combatamos. Obrigado. Padre Wander, o senhor é sacerdote? Se tiver alguma correção a fazer, a mim como leigo, por favor. Dom Bertrand, correção alguma, mais uma exposição brilhante. Só quero recomendar que quem não leu, precisa ler o best-seller, uma obra-prima mesmo, de autoria de Sua Alteza, a Psicose Ambiental, de cair as escamas dos olhos. Leiam a Psicose Ambiental, está bem? Nas melhores livrarias católicas, inclusive na internet, é possível acessar Psicose Ambiental, Sua Alteza Real Imperial, Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Agora, sobre isso, Dom Bertrand, uma coisa que vale a pena lembrar é que Paulo IV, no cumprimento do Concílio de Trento, do Sacrosanto Concílio Tridentino, ele deixou uma cláusula que, se os papas, principalmente no pós-Concílio Vaticano II, aplicassem, teriam impedido 99% dos males que recaíram sobre a sociedade. Dom Bertrand sabe na palma da mão no que consiste a cláusula de Paulo IV, quando ele disse: anatematizem as nações que derem as costas a Santa Igreja Católica Apostólica Romana e que aprovarem o pecado. E Dom Bertrand se aplicou a cláusula de Paulo IV durante algum tempo. Infelizmente, não sei por que razões, mas a Divina Providência permitiu e nós não concorremos com os desígnios da Divina Providência. Não há um único Romano Pontífice que depois continuou a aplicar a cláusula de Paulo IV, que teriam feito um bem enorme. Eu creio que só, não para complementar em nada, mas para ressaltar a brilhante exposição que o senhor fez.